quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 15 até ao 22. Abra a sua Bíblia, por gentileza, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 15 até ao 22. Vamos ter almoço hoje, irmãos? Tem almoço, sim ou não? Tem, sim tem. Então tá bom. 2 Timóteo 2, 15 a 22. Palavras do apóstolo Paulo, um velho obreiro para um jovem. E Paulo falando para esse jovem, ele diz o seguinte: esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não se envergonha, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto, dois irmãos da igreja que acabaram se desviando. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de maior valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menor valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa, e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda a boa obra. Fuja em tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome por esta manhã tão especial, tão abençoada. Te louvamos e Te adoramos como Senhor das nossas vidas, aquele que cuida verdadeiramente de nós. E agora, Pai, diante desta palavra, eu lhe peço, fale conosco. Espírito Santo, venha ministrar a cada coração. Senhor, que nesta manhã cada um de nós seja tocado pelo Teu poder e pela Tua graça. É a minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém, e amém, e amém. Queridos, no texto que eu acabei de ler, nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele aconselha o seu filho na fé, Timóteo, que era solteiro, como se portar e agir, não apenas no contexto da igreja, mas também em relação ao mundo e ao ambiente pagão em que ele vivia. O apóstolo Paulo, ele sabia perfeitamente dos perigos que um solteiro enfrentava num mundo pagão em que tudo era lícito, tudo era permitido, e havia um forte incentivo a todo tipo de perversão e pecado.
O apóstolo Paulo sabia disto, daí essa palavra que ele dá a seu filho na fé, Timóteo. E meus queridos irmãos, hoje, olhando e trazendo para os nossos dias, nós percebemos que os dias de hoje não são diferentes dos dias de Paulo e dos dias de Timóteo. Os solteiros cristãos estão sujeitos às mesmas terríveis seduções e tentações do mundo pagão, cada dia mais depravado em que nós vivemos. Os desafios a serem vencidos, enfrentados e vencidos por Timóteo no passado, são os mesmos a serem vencidos nos dias que nós estamos vivendo. É como vencer esses desafios, é como vencer tudo o que um solteiro, e naturalmente não apenas ele, pode vencer, que eu quero lhes falar nesta manhã. E o tema da mensagem é: solteiro cristão num mundo pagão. Naturalmente você diz, mas eu não sou solteiro. Não tem problema, serve para você também, porque os princípios bíblicos, irmãos, são os mesmos. Mas nesta manhã, nesse mês da família, que terminaremos, se Deus permitir, no próximo fim de semana, e nós estamos mesmo orando, irmãos, orando mesmo, para que Deus tenha misericórdia, desafiando você, cada um de nós, a convidar o pessoal do trabalho, essa turma que o ano inteiro pede oração pela família, esse pessoal que é infelizmente infiel, esse pessoal que já teve tantos casamentos, pessoal que você conhece, que na sexta-feira vai não sei para onde, convida esse pessoal para vir. Deus vai ministrar, Deus vai abençoar. Então nesse mês, orando e buscando a Deus os temas a pregar, o Senhor trouxe ao meu coração esse tema: solteiro cristão no mundo pagão. Como ser um solteiro cristão? Como ser um solteiro cristão nos dias de hoje, irmãos, sem que nós caiamos no paganismo que aí fora está. Então, para ser um solteiro cristão que vença, que enfrente, que vença o desafio de viver como servo de Jesus numa sociedade pagã, porque, irmãos, nós estamos perdendo a salinidade, nós estamos perdendo o sabor. Estamos perdendo o sabor. É preciso que nos levantemos e preguemos a verdade. Deus não muda, a palavra de Deus não mudou. Não podemos perder o sabor e a salinidade. Então, nesta manhã, para que você seja um solteiro cristão que enfrente e vença esse desafio. 3 grandes desafios eu tenho para você. E o primeiro é este: manter uma vida de pureza pessoal em Cristo Jesus. Todo crente precisa disso, naturalmente, mas hoje de manhã eu quero focar de uma forma especial você, meu irmão, você, minha irmã, você jovem, você criança, você que é ainda um solteiro, tenha você a idade que você tiver. Você pode ter 40, 30, 20, 50, 60, 70 anos. É para nós mantermos uma vida de pureza pessoal na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado. Tenha uma vida que Deus aprova. O problema não é a igreja, o problema não é o pastor. A minha vida, ela precisa ser aprovada pelo Senhor. Deus vai olhar e Deus vai dizer: bem está, servo bom e fiel. É isso que Deus espera de nossas vidas. Obreiro que não tem do que se envergonhar, que nada nos envergonhe, que a nossa vida seja uma vida com um testemunho maravilhoso, nada que me envergonhe, que maneja corretamente a palavra da verdade, que conhece a palavra, que sabe que Gênesis está lá no Antigo, Apocalipse está no Novo Testamento, que conhece a palavra de Deus. Mas Paulo diz mais: evite as conversas inúteis e profanas.
Irmãos, como isso é sério nos dias de hoje. Como nós falamos tanta coisa que desagrada o coração de Deus, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade, e não podemos ser cristãos ímpios. Não podemos levar uma vida de impiedade, não podemos estar na igreja ao domingo e de segunda a sábado viver como ímpios. Isso não agrada ao Senhor nosso Deus. Irmãos, isto não agrada ao Senhor. Então eu preciso manter essa vida de pureza pessoal em Cristo Jesus. Como vou conseguir isto? Através de um viver de intimidade com o Senhor. Eu preciso ter intimidade com o Senhor, intimidade com Ele. Irmãos, eu desconfio que há muito crente que não tem intimidade com o Senhor. O que é intimidade com Deus? É não haver nada escondido, é não haver nada a esconder. A ideia de intimidade é de alguém que se desnuda, alguém que é completamente transparente. Intimidade com o Senhor é o Senhor me conhecer por inteiro. Não há nada em mim que o Senhor não conheça, e não há nada em mim que o Senhor esteja desaprovando. E para isso eu preciso então desta comunhão, desta intimidade, de viver na intimidade com o Senhor, talvez abrindo mão de muitas coisas na minha vida, porque a minha prioridade é esta intimidade com o Senhor, abrir o meu coração com o Senhor, abrir as minhas questões com o Senhor, conversar com Ele num nível profundo de intimidade, confessar ao Senhor as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, os meus medos, tudo aquilo que está lá no recôndito do meu coração, da minha alma, e deixar que a palavra de Deus, ela penetre lá até a divisão da alma com o Espírito, e revele aquilo que precisa ser mudado e transformado em minha vida. Irmãos, não há pureza pessoal se não houver uma vida de intimidade com o Senhor. Minha pergunta para você nessa manhã: há algo na sua vida nesta manhã que Deus não conheça? Há algo na sua vida nesta manhã que Deus não está aprovando? Você precisa se consertar com o Senhor. Você não pode, meu irmão, continuar vivendo dessa forma. Isso leva à derrota. Isso nos leva a um péssimo testemunho. Isso traz problemas sérios na nossa vida. Nós não podemos imaginar que Deus vai abençoar o erro na nossa própria vida. Então eu preciso, irmão, por favor, não pense em outra pessoa agora. Pense em você. Eu não estou pregando para quem não está aqui nessa manhã. Eu estou pregando para quem está aqui nessa manhã. Olhe para você. Deixe o Espírito Santo falar. Deixe o Espírito Santo ministrar. Senhor, há alguma coisa, há algum medo, há algum trauma, há alguma questão passada, especialmente lá quando eu era mais jovem, ou quando eu era mais novo, ou quando eu era ainda uma criança, um adolescente. Alguma coisa, Deus, lá me aconteceu, e isso me tornou uma pessoa com esse ou aquele problema. Senhor, eu tenho algum comportamento, algum desvio na minha vida, algum pecado escondido. Jesus, me revele, me ajude, me ensine a me libertar disto, em nome de Jesus. Peça isso ao Senhor. É essa vida, irmão, sem essa vida íntima com o Senhor, sem intimidade com o Senhor, você não vai ter a pureza que Deus deseja que você tenha. E hoje o que vemos, infelizmente, é muito crente impuro, é muito crente com impureza na sua vida, e ele vai vivendo, as coisas vão acontecendo, ele vem na igreja, ele continua cantando, louvando, ele continua participando das atividades da igreja normalmente, e ele acha que isso é normal, mas não é normal e não agrada o coração de Deus. Procure apresentar-se ao Senhor aprovado, sem nada que possa se envergonhar diante de Deus, envergonhar diante dos outros, envergonhar diante do inimigo. Peça a Deus nessa manhã: Senhor,
eu decido ter uma vida de intimidade. A oração do íntimo do Senhor é o Salmo 139. Pegue o Salmo 139, leia e peça ao Senhor: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, pese os meus pensamentos. Senhor, avalie os meus sentimentos. Senhor, avalie aquilo que eu penso, aquilo que eu cogito. Senhor, avalie tudo o que está dentro de mim. Senhor, revele se há algo escondido dentro de mim. E Jesus, por favor, me revele, para que eu possa confessar, para que eu possa me tratar, para que eu possa ser curado e para que eu tenha pureza diante do Senhor. Então, queridos, essa vida de pureza pessoal, ela se dá através dessa vida de intimidade com o Senhor, mas se dá também através de um andar em santidade diante do Senhor. Andar em santidade diante do Senhor, com uma vida separada, uma vida que glorifica o nome do Senhor. E quando a gente pensa em santidade, irmãos, nós precisamos ter cuidado com aquelas pessoas com quem convivemos. Com as pessoas com quem convivemos, a palavra de Deus, ela diz: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Você só pode andar com ímpios para ganhá-los para Jesus. Você só pode andar com pessoas ímpias para ganhá-los com Jesus, jamais para andar com elas e fazer o que elas fazem. Então, nesta manhã, queridos solteiros, irmãos, de um modo geral, quem são os seus amigos, com quem você anda? Será que você está caminhando para a impiedade? Os que prosseguem nisso, cada vez mais se voltam para a impiedade. Com quem você anda? Com quem você anda? Pessoas ímpias, eu quero andar com elas para ganhá-las para Jesus. Pagãos, eu quero andar com eles para ganhá-los para Jesus. Incrédulos, eu quero andar com eles para ganhá-los para Jesus, mas não para que eles me ganhem para os deuses deles. Por quê? Nós vemos tantos crentes em Jesus, solteiros, que começam a andar com essas pessoas, se afastam dos caminhos do Senhor, se afastam da obra do Senhor, se afastam da igreja do Senhor. Como é que alguém se afasta? Como é que alguém se afasta? Irmãos, as pessoas se afastam sempre, porque elas começam a andar com alguém que não serve o Senhor, e ao invés de ganhá-los, ao invés de influenciá-los, nós nos deixamos influenciar. A menina, o menino, ou não menina, não menino, o irmão, a irmã, começa a namorar uma pessoa do mundão, daqui a pouco some da igreja, daqui a pouco cadê? Já está cheio de dúvidas, já está cheio de coisa na cabeça, já está cheio de questionamento. Os questionamentos do mundo vieram para ela, ao invés dela colocar Jesus na mente e no coração do outro. Irmãos, por que isso acontece com tanta frequência? Porque somos influenciados com tanta frequência? Porque muitas vezes as indagações e as dúvidas dos outros passam a ser as nossas, e não eles terem as convicções que nós temos. Porque nos falta pureza pessoal. Nos falta pureza pessoal, porque não basta falar, é necessário que a pessoa veja em mim a obra preciosa e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. A nossa oração nesse congresso da família é exatamente para não perdermos ninguém. Mas, irmãos, nesta manhã é necessário que você entenda essa vida de santidade, com quem eu ando, aquilo que conversamos, que tipo de conversas nós temos. A boca fala daquilo que? Coração está cheio. Nosso coração está cheio de quê?
Nosso coração está cheio de raiva, de ódio, de mágoa. Nosso coração está cheio de despeita. Ou nosso coração está cheio de Cristo, está cheio de Jesus. O que é que eu falo? Qual é a minha conversa? Quando as pessoas chegam para mim e elas falam um monte de coisa, qual é a minha resposta? Qual é a minha reação? Que vida eu estou tomando? Então, querido, se eu quero uma vida de pureza pessoal em Cristo Jesus, eu preciso andar em santidade diante do Senhor. Eu sei que estas são expressões que cada vez menos nós vamos ouvir, porque essas expressões, elas não nos seduzem mais. Nós queremos ouvir outras coisas, mas irmãos, a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Irmãos, isso é sério. Não se iludam, ser membro de igreja não significa ser santo. Ser membro de igreja não significa ser puro. Ser membro de igreja não significa ter a certeza que um dia estará com o Senhor na eternidade. O que me dá certeza é se eu sou convertido, lavado, mas eu vivo uma vida para agradar ao Senhor. Se eu vivo uma vida de pureza pessoal em Cristo Jesus. Então, queridos, especialmente vocês solteiros, mas é para todos nós, que nós possamos viver essa vida de intimidade, abrir o coração. Senhor, aqui está o teu servo. Senhor, me revele se há alguma coisa. O Espírito Santo começa a revelar, às vezes desejos, às vezes sentimentos, às vezes coisas que eu estou imaginando, fantasias que vêm na minha mente, que o Espírito Santo se entristece e começa a falar comigo, e eu começo a falar e a confessar e a abandonar, e a minha vida começa a ser uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode encher uma vida cheia de pecado. Ou você terá uma vida cheia de pecado, ou cheia do Espírito Santo de Deus. Queremos um avivamento. Queremos que Deus avive as nossas vidas, mas irmãos, é necessário, e todo avivamento genuíno e verdadeiro é precedido de um momento de quebrantamento profundo diante de Deus. Quando aqueles que vivem uma vida cristã tranquila, de repente são tomados por um sentimento, por um constrangimento espiritual, e se quebrantam diante do Senhor. Eu não posso viver tranquilo no pecado. Eu não posso viver tranquilo em práticas que o Senhor abomina, convivendo com pessoas que não desagradam profundamente, pessoas que não amam o Senhor, a não ser para ganhá-las para Jesus. Sim, temos hoje muita gente que vai aos bares, que vai aos botecos, que vai às boates pregar o Evangelho. Amém, amém, trazer aqueles que estão lá. Mas infelizmente há muitos de cá que acabam indo para lá, e lá ficam, e lá acham tão bom viver daquela forma. Então nesta manhã, queridos, se nós queremos ter uma vida que impacte, uma vida que faça diferença, irmãos, a sensação hoje é a seguinte: o mundo está cansado de ouvir, o mundo precisa ver Cristo na vida das pessoas. O mundo cansou de denominação. Você é assembleiano, você é presbiteriano, você é batista, você é isso, você é aquilo. O mundo cansou disto. Irmãos, a questão não é a igreja que você frequenta, a questão é a sua intimidade e a sua santidade diante do Senhor. E santos e íntimos de Deus existem em todas as igrejas, porque isso não depende da igreja, isso depende de algo pessoal, é algo meu diante do Senhor. Mas vamos avançar. Para ser um solteiro cristão que enfrente, vença o desafio de viver como servo de Jesus, numa sociedade pagã, é necessário, em segundo lugar, manter uma vida de pureza relacional. Uma vida de pureza relacional.
nossas relações, nossos relacionamentos, eles precisam ser puros em Cristo Jesus. Veja o texto. Esse texto é um texto precioso. Nunca tinha me dado conta dele, da forma como o Senhor o ministrou desta vez. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Irmãos, é um manual de relacionamento, é um manual de vida relacional para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, os solteiros a se relacionar com outros solteiros. Como um solteiro se relaciona com outro solteiro. A Bíblia diz que entre dois homens solteiros deve haver gentileza, deve haver afeição. Devemos ser gentis, devemos ser pessoas carinhosas com essas outras pessoas do mesmo sexo. Mas quando você se relaciona com alguém do sexo oposto, dois solteiros, a palavra de Deus nos ensina a sermos prudentes, a sermos íntegros. E aqui, irmãos, é questão tantas dificuldades, tantos problemas, relacionamentos errados, relacionamentos mentirosos, pessoas que se relacionam com outras, mas sem essa prudência, sem esta integridade. Você não pode, como crente no Senhor Jesus, seduzir uma pessoa apenas porque o corpo desta pessoa te agrada. Você não pode mentir para essa pessoa dizendo que é uma coisa e é outra completamente diferente. Nós não podemos ficar, irmãos, interessados em pessoas apenas para ficarmos com elas, mentindo com elas, destruindo os sentimentos delas. Nós precisamos estar atentos a isso. Irmãos, em nossas igrejas nós sofremos demais. Por isso eu falo o tempo todo: não se relacione com crente, muito menos com membro de igreja. Foi membro de igreja, cai fora. A questão é se esta pessoa tem intimidade com o Senhor e é santa diante de Deus. E isso é você quem vai ver, não sou eu. Eu não tenho culpa nenhuma. Mas frequenta a sua igreja, problema dele, não é meu. A questão não é minha. Então fique atento a isto. Como os solteiros se relacionam de forma errada com solteiros. São solteiros, especialmente vocês, irmãos mais velhos, irmãos que já foram talvez até casados. Se você vai se relacionar com uma outra pessoa, você tem que fazê-lo à maneira de Deus, do jeito de Deus, honrando o Senhor com a sua vida e com o seu relacionamento. Nada de relacionamentos íntimos, físicos, antes do casamento, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Então, mas eu já fui casado, e daí? E daí? Não tem problema. Você precisa ser prudente, você precisa ser íntegro, você precisa saber se relacionar com uma pessoa ou do mesmo sexo ou do sexo oposto, respeitar esta pessoa profundamente. Não tenho visto isto na vida de muitos cristãos, não tenho visto isto. O que tenho visto, irmãos, é muita até imoralidade, muita falta de verdade, muitos problemas acontecendo, porque nós não somos puros nos nossos relacionamentos. O relacionamento entre um homem e uma mulher pode ser amizade, normalmente você pode ter um amigo, ou então é um relacionamento com vistas a um casamento. E nós sabemos como Deus aprova esse tipo de relacionamento. Então, eu preciso de pureza relacional. Solteiros, como é que vocês estão se relacionando com as pessoas do mesmo sexo e com as pessoas do sexo oposto? Você está se relacionando como um servo do Senhor, com essa pureza em Cristo Jesus, respeitando o outro, não defraudando o outro, como nos ensina a palavra de Deus, tendo uma vida de integridade, não falando mentira,
não falando mentira para o outro, não dizendo aquilo que não é verdade a seu respeito, que depois vai vir à tona e vai causar tantos e sérios constrangimentos. Então nós precisamos saber nos relacionar com essa pureza que a palavra de Deus nos ensina, mas nós precisamos saber nos relacionar com os outros que são casados. O solteiro precisa saber se relacionar com outro solteiro, e ele precisa saber se relacionar com outro casado. Com os mais velhos, a Bíblia diz, com amizade, com fraternidade, com uma senhora casada, uma moça casada, com respeito, com deferência. É assim que a palavra de Deus nos ensina. É tempo de haver pureza em nossos relacionamentos. Por isso eu falo, jovem cristão ou um solteiro cristão no mundo pagão. O mundo aí fora não. O mundo aí fora não é assim. Vocês sabem como é o mundo aí fora. Conheceu hoje, amanhã vai para a cama. Conheceu hoje, amanhã já vai não sei para onde. Conheceu hoje, já está acontecendo um monte de coisa. O servo de Deus, ele tem um compromisso. Qual é o meu compromisso, igreja? Está aqui. Qual é o seu compromisso? Honrar o rei. Com o quê? Com toda a nossa vida, inclusive os nossos relacionamentos. Que adianta você estar aqui repetindo e querendo ganhar o mundo para Jesus, se você, na sua vida, você não está honrando o rei com os seus relacionamentos. Homens que têm várias namoradas, moças, senhoras, têm vários namorados. A vida é uma confusão só, encrencados de tudo que é jeito. Meu irmão, nessa manhã, peça perdão ao Senhor e decida diante de Deus: eu quero ter uma vida de pureza relacional em Cristo Jesus. Você é casado? Seja fiel. É solteiro, namorado? Seja fiel. Só pode ter uma namorada, só pode ter uma esposa, um esposo. Não dá para ter várias ao mesmo tempo. Não dá para você namorar várias pessoas através das redes sociais. Não dá para você fazer como é o nome daquele negocinho da rede social? A imagem sua, fake. Fazer várias imagens suas. Você bota nomes diferentes. E com esses nomes diferentes você atua em várias frentes, defraudando, mentindo, sendo terrivelmente ímpio. Meu irmão, como é que você depois tem a coragem? Como você se coloca diante de Deus? Quem é o seu Deus? A que Deus você serve? Se você, perfis fakes, perfis mentirosos, perfis que a pessoa arruma lá e diz que é crente, e vem na igreja, e muitas vezes está trabalhando na própria igreja, mas lá por dentro tem um monte de coisa acontecendo. Irmãos, isso é impureza relacional, isso desagrada o coração de Deus. Sabe por quê? Você está machucando pessoas, você está destruindo pessoas. Como é que você vai ganhar o mundo para Jesus se você é um destruidor de almas? Se você é um destruidor de almas. Desde quando eu era jovem, fui jovem, agora sou mais jovem ainda, eu sempre tive um medo na minha vida e pedi a Deus que nunca deixasse ninguém pelo caminho destroçado ou destroçada por minha culpa. Eu creio que Deus me deu esta bênção. Eu creio que Deus me deu esta bênção de não deixar ninguém destroçado. Ninguém a quem menti, dizendo que amava e não amava, sendo infiel, sendo uma pessoa falsa em relação aos comprometimentos e compromissos. É necessária pureza relacional. Querida igreja, como os crentes precisam aprender isto. Como nós precisamos aprender a ser puros em nossos relacionamentos. Tratarmos os solteiros se tratarem entre si, os solteiros com casados e os casados entre si também. Viu, meu irmão casado? Se você é casado, você não pode ficar paquerando a mulher do outro. E minha irmã, se você é casada, você não pode ficar paquerando nem o esposo, nem o jovem. Porque se tem idade a idade lá do homem, também tem a idade da loba, se você não sabia. O pessoal fala muito a idade do homem, que não sei o quê. É verdade, mas tem a idade da loba também.
Tem idade em que você começa a querer dar em cima de garotinho novo, porque o seu marido aqui como eu, ó, já está meio para baixo. Não é o meu caso, é para você. Fique de pé e faça isso para o povo lá. Fique de pé. Não, que negócio é esse? Que negócio é esse? Aplaude aí, gente. Me dá uma força. Me dá uma força aí. É. Relacionamento. Relacionamento aqui. Você sentar perto de um irmão ou de uma irmã e ficar tentando seduzi-lo. Isso não agrada o coração de Deus. Isso é impureza relacional. Como é que você olha as outras pessoas? Como é que você se relaciona com as outras pessoas? Isso é muito sério. Sabem por quê? E os irmãos sabem, e todo dia nós estamos vendo aí, lendo histórias, né? Até pastor, infelizmente, fugiu com a mulher do outro, o outro não sei o que, aquela coisa. Por que é que isso acontece? Porque nós não temos pureza em nossos relacionamentos. Então nesta manhã, peça a Deus: Senhor, se há algo no meu relacionamento que é impuro, se você é solteiro e se você está sendo impuro de alguma forma, inconsequente, que o Senhor te fale. Se você é casado, que o Senhor possa mostrar para você. Irmãos, não se prendam. A pessoa casada, ela não pode se prender a uma outra pessoa. Quando normalmente as situações chegam ao gabinete pastoral, a pessoa já se permitiu começar a gostar de alguém. Ela já se permitiu, ela já iniciou um romance. Irmãos casados, não iniciem romance com ninguém. Vocês solteiros, não iniciem romance nenhum com casado. Não iniciem romance com quem é de alguma forma comprometido. Isso é sério. Isso é sério. Se tem alguém aqui nessa manhã brincando com isso, se tem alguém aqui iniciando um romance, porque depois, gente, depois que o romance inicia, a gente fica cego. Depois do início de um romance vem a cegueira espiritual, e depois que a cegueira espiritual vem, dura 2 a 3 anos para a ficha cair. Só que quando a ficha cai, durante esses 2, 3 anos, já houve uma destruição que muitas vezes não tem mais como recuperar. Então, pelo amor de Deus, você que é casado, não inicie. Por mais difícil que esteja o casamento, vai para os pés do Senhor, procura ajuda, procura oração, mas não se permita seduzir ou ser seduzido por outra pessoa, porque quando o romance inicia, eu tenho experiência e eu creio perfeitamente, nem que Jesus viesse do céu, a pessoa ia mudar. Depois que um romance inicia, depois que a gente se permite começar a gostar de uma outra pessoa, irmãos, nem que Jesus desça do céu e diga: eu sou Jesus, isso está errado, a pessoa vai dizer: Jesus, está errado, mas volta para o céu, porque é isso que eu quero para a minha vida. Preste atenção no que eu estou falando, porque isso é muito sério. Relacionamentos. E quando eu falo isso para você, eu sei do que eu estou falando, porque eu sou homem, com H. Eu sou muito homem e eu sei como é que as coisas funcionam. Eu sei como as coisas funcionam. Irmãos, nós vivemos, o mundo que nós vivemos é um mundo de sedução. É todo mundo seduzindo todo mundo. O mundo pagão se caracteriza por isso. Todo mundo seduz todo mundo. É assim que o mundo funciona nos dias de hoje. Nos dias de hoje, há pessoas que têm predileção por casados, outros têm predileção por solteiros, outros têm predileção, existem as predileções. Ninguém aqui nesta manhã está livre de ser seduzido, mas você pode não seduzir, você pode dizer não à sedução, você pode fugir em nome de Jesus. Então nesta manhã peça a Deus: Senhor, me livre, me livre, me livre. E se acontecer alguma coisa, se alguém chegar
perto de você alguma palavra, se você tiver algum desejo no coração, foge, repreenda em nome de Jesus, mas viva uma vida de pureza relacional em Cristo Jesus. Para ser um solteiro cristão que enfrente e vença o desafio de viver como servo do Senhor Jesus numa sociedade pagã, é necessário, em terceiro lugar, manter uma vida de pureza moral em Cristo Jesus. Pureza moral em Cristo Jesus. Diz-nos lá a palavra do Senhor: entretanto, diz Paulo a Timóteo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. Sabe o que é isso? A palavra de Deus não muda jamais. A palavra de Deus é a mesma desde o passado até os dias de hoje. A palavra de Deus jamais mudará. Mas na igreja tal faz assim, mas na igreja tal prega assim, mas na igreja tal pode isso, pode aquilo. A igreja, irmãos, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado, definitivo, está selado para sempre. O Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. A imoralidade tem entrado em nossas vidas. A imoralidade tem entrado em nossas igrejas, porque nós temos pensado que a palavra de Deus muda. Com tristeza eu lhes digo nesta manhã, existem igrejas para todos os gêneros que o mundo pagão está criando. À noite eu vou lhes falar, não sei de quantos tipos de famílias que existem nos dias atuais, porque à noite é família cristã no mundo pagão. Hoje existem gêneros para tudo, e existem igrejas, até Bíblia existe. Existe uma chamada Bíblia inclusiva, que na verdade é uma Bíblia exatamente que atinge todas estas pessoas, mas é uma Bíblia mudada e transformada, porque é assim que o mundo de hoje está fazendo. Vamos mudar a palavra de Deus, vamos mudar a mensagem, vamos nos adequar à nossa forma pagã de viver, que esse negócio de Cristo não dá certo não. Quando Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus, o povo ali embaixo achou que estava demorando demais, e eles chegaram para Arão e eles disseram: esse Moisés já não sabe quem é, não sabe o que é que ele fez, não sabe o que aconteceu. Vamos fazer o seguinte, inclusive também esse Deus aí, ele é exigente demais, esse Deus aí nosso não está com muito não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos fazer um bezerro de ouro para adorar, vamos fazer, porque diante do bezerro vale tudo, diante do bezerro vale tudo. E o que fez Arão? Pegou lá os pendentes, pegou tudo aquilo, colocou no fogo, fez um bezerro e diz: eis aqui agora, ó Israel, os teus deuses. E o povo começou a dançar, a pular, e o povo começou a se perverter. O povo começou a se perverter. Porque, meus queridos irmãos, o nosso corpo ama a perversão. Às vezes eu fico envergonhado com o meu corpo. O meu corpo às vezes pede e deseja coisas que me envergonham. Mas eu aprendi com o apóstolo Paulo, que diz assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de levar outros a Cristo, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu sei como é o seu corpo, eu conheço o seu corpo, porque eu conheço muito bem o corpo que eu tenho. Nosso corpo às vezes pede coisas que a gente se envergonha profundamente. Nosso corpo nunca será santo. Nós nunca santificaremos a nossa carne. Enquanto estivermos neste mundo, viveremos um conflito diário de carne contra o Espírito. O Espírito.
o espírito. Carne contra o espírito. Um lutando com o outro, para que não façamos aquilo que agrada o coração do Senhor. Então vivemos hoje, igrejas para todos os gostos. Você segue esta orientação sexual, e hoje existem, me parece, cerca de 60 ou 70 orientações sexuais. Vai ter uma igreja para cada uma delas. Você vai ser recebido com todo o amor, com todo o carinho. Todo amor e carinho, mas lembrem-se de uma coisa: o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. Isto não muda. Igrejas podem mudar, pastores podem mudar, mas esta verdade, ela não muda e ela é eterna. Pureza moral, nos afastando de toda a prática iníqua e pecaminosa. Eu preciso me afastar de tudo isto, vícios morais, prazeres sensuais. Irmãos, tem gente que sai da igreja e vai para as termas. Lugar lá onde as pessoas fazem não sei o quê, né? Mas vícios morais que as pessoas têm, são crentes. Elas são crentes, mas elas mentem com a maior tranquilidade, elas são desonestas com a maior tranquilidade, elas muitas vezes têm vícios enrustidos com a maior tranquilidade. A pessoa fuma, a pessoa se droga, a pessoa faz um monte de coisa, mas ela diz que é crente, ela foi batizada, ela diz que é crente, mas ainda não é, precisa se converter, porque a palavra de Deus diz lá: afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Ali não diz afaste da iniquidade aquele que é da igreja batista, não diz ali afaste da iniquidade aquele que é da Assembleia de Deus ou da igreja presbiteriana. O que diz lá é afaste da iniquidade. A iniquidade é a prática do pecado. A Bíblia chama a prática pecaminosa de iniquidade. É o pecado no liquidificador, ele gera iniquidade. Todo aquele que confessa, então todo e qualquer vício, todo e qualquer prazer carnal, sensual, que eu sou levado, e nós vamos falar isso lá no nosso congresso, pornografia, que é hoje uma das causas de tantos casamentos darem errado. De repente um descobre isso no outro e dá um monte de problema e tantas outras coisas mais. Então nós precisamos tratar isso com o Senhor, e o Senhor pode nos tratar. Fugindo de todos os desejos perversos e malignos. Fuja dos desejos malignos da juventude, orgulho, vaidade, ambição, poder e tantos outros sentimentos, desejos que são perversos e malignos, ciúmes, ódios, tantas coisas que nos levam a perder esta pureza moral em Cristo Jesus. Então peça a Deus nessa manhã: Senhor, eu quero ter esta pureza, eu quero uma vida de pureza, eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão. Precisamos, igreja, aprender a esmurrar nossos corpos. Nós não podemos dar liberdade ao nosso corpo para fazer aquilo que ele quer. Não podemos gratificar nossos corpos, gratificar isso sim o nosso espírito, gratificar aquilo que agrada o coração do Senhor. Precisamos nesta manhã pedir: Senhor, eu quero ser um solteiro, mas um solteiro que faça diferença. Nós vivemos repetindo em nossos cultos, em todos os nossos encontros. Pastores têm vindo, têm falado: vamos ganhar o Rio de Janeiro, vamos sair, vamos fazer, e a gente pula, e a gente grita, e a gente se empolga, mas e a vida da gente? Eu conheci um pastor, e aquele pastor foi convidado para assumir uma igreja, e aquele pastor assumiu a igreja, e depois de 2, 3 meses se descobriu que ele vivia em adultério. E eu fui conversar com ele, eu o confrontei, e eu disse: mas rapaz, se você estava vivendo em adultério, como é que você aceitou o ministério da igreja? Sabe qual foi a resposta de um pastor? Eu disse: a igreja convidou, e eu achei que estava tudo bem.
Você pode estar vivendo no maior pecado, vir aqui à frente e dar uma palestra maravilhosa, o pessoal de pé aplaudindo você. E você sair e pensar, então não deve ser tão ruim assim não. O pessoal aplaudiu, a igreja não teve revelação de que eu estava em pecado, então posso continuar desse jeito. Muitos crentes continuam, porque na verdade, assim, aparentemente, nada está mudando. Ninguém está descobrindo o que você está fazendo. E você continua fazendo o que você sempre fez. E muitas vezes até resultados existem. Até resultados existem. Eu conheço a história de uma igreja que nasceu da pregação de um bêbado. Pregação de um bêbado. O bêbado estava tão bêbado que, de bêbado que eu estava, começou a repetir João 3,16. E ficou falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ficou repetindo, caindo para lá, caindo para cá. Mas tinha alguém que ouviu aquele versículo e Deus o usou para que esse homem fosse numa igreja, se convertesse e começasse uma igreja na casa dele. Aí você diz assim, oba, então vou poder beber. E quando eu estiver bem bêbado, com um porre daqueles eu vou ficar, porque Deus amou o mundo. Pastor, eu quero repetir esse negócio. Não vai repetir não. Nós entendemos. Então, queridos, nesta manhã, que Deus nos abençoe. Afaste-se de toda a prática iníqua, pecaminosa. Irmão, Deus não abençoa o pecado. Deus não abençoa o pecado. Deus não abençoa o pecado. Político que venha conversar comigo, eu só converso uma vez, ele não me procura mais. Ele não me procura mais, porque a primeira coisa que eu digo é, eu não oro para que Deus abençoe pecado. Eu não oro para que Deus abençoe pecado. Não volta mais, não volta mais. Porque eu não quero ter encontro com político para ficar elogiando, para ficar falando. Eu sou profeta, e profeta tem que pregar a palavra do Senhor. Só me procura uma vez, não me procura mais, porque a palavra é sempre a mesma para ele e para mim. Deus não abençoa o pecado. Então não me chame para orar para Deus abençoar pecado, que eu não vou. Não posso ir. Estou interditado de fazer uma coisa dessas. E quando você vem aqui à frente para orar, não venha. Se é para orar, para que Deus abençoe alguma atitude pecaminosa, postura pecaminosa, algum empreendimento pecaminoso, não adianta orar. Porque já está fadado ao fracasso. Embora possa parecer que está dando sucesso. A sua vida pode estar sendo até bem sucedida. Você pode se estar dando bem com o roubo, com a corrupção. Mas é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. E o Senhor manda dizer nessa manhã, abandone esses caminhos perversos, esses caminhos pecaminosos, esses caminhos malignos, enquanto é tempo. Enquanto é tempo, tome a decisão nesta manhã. Fechando, para ser um solteiro cristão, ou para ser um cristão, na verdade não serve apenas para isso, que enfrente e vença o desafio de viver como servo de Jesus numa sociedade pagã, é necessário, em primeiro lugar, manter uma vida pureza pessoal em Cristo Jesus. Em segundo lugar, manter uma vida pureza relacional em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, manter uma vida de pureza moral em Cristo Jesus. Se você é um cristão solteiro, mas serve para qualquer outro irmão, decida nesta manhã, diante do Senhor, manter uma vida de pureza pessoal, de pureza relacional, de pureza moral em Cristo Jesus, que glorifique a Deus e atraia os não convertidos para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que as nossas vidas, elas possam ser vidas que glorifiquem a Deus e atraiam
os não convertidos para o Senhor Jesus. É isso que o Senhor espera de você que é solteiro, seja qual for a idade que você tenha. É isso que Deus espera de todos nós, casados ou solteiros. É isso que Deus espera de vocês, crianças. É isso que Deus espera de vocês, que a vida de vocês glorifique a Deus e atraia os amigos não convertidos para o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, mas antes de orar tem um cântico, não tem? Então vamos ouvir esse cântico e logo após eu quero orar com você. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Mais forte, quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Declare que a sua casa servirá a Deus. Minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa. Consagrar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Glória a Deus, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti.
Quero convidar você a curvar a sua cabeça e fechar seus olhos. É apenas você e Deus que estão olhando agora. Querido, querida, se existe alguma impureza na área pessoal, relacional, moral, em sua vida, revelada pelo Espírito Santo ao longo desta mensagem, o Senhor chama você agora a se arrepender, a confessar e a abandonar. E se você quer dizer isso ao Senhor, algo em alguma destas áreas, só o Senhor sabe, eu quero convidar você a colocar a sua mão sobre o seu coração. E eu quero orar com você nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar. E pedir ao Senhor: Deus, eu quero ser puro na minha vida pessoal. Eu quero ser puro, pura na minha vida relacional. Senhor, eu quero ser puro, pura na minha vida moral. Há algo que você quer confessar agora ao Senhor? Onde você está? Fale com Ele. Cabeça baixa, de olhos fechados. Conta para Ele. Fala com Ele. Reconheça diante dEle. E peça a Ele: Senhor, me purifique nesta manhã. Purifique a minha vida. Purifique o meu coração, a minha mente. Purifique as minhas emoções, meus pensamentos, meus desejos. Senhor, purifique os meus relacionamentos. Não me deixe, Deus, entrar em relacionamentos errados. Senhor, não me deixe gostar de alguém que eu não posso gostar. Senhor, não me deixe envolver com alguma pessoa que eu não posso me envolver. Senhor, me livre de relacionamentos que desagradam ao Senhor. Peça isso a Ele nesta manhã. Peça isso ao Senhor. Senhor, me livre de qualquer imoralidade que exista na minha vida. Peça isso ao Senhor. Alguma coisa escondida. Deus, me livre nesta manhã. Me livre nesta manhã. Me liberte, Senhor. Um vício que você não consegue vencer. Peça ao Senhor: Senhor, me liberte esse vício. Senhor, me mostre como vencê-lo. Senhor, me dê estratégias nesta manhã para combater um vício que está destruindo a minha vida, está trazendo até, Deus, depressão, tristeza. Senhor, me ajude nessa manhã. Peça ajuda, clame ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, porque a Tua palavra não muda. A Tua palavra é a mesma ontem, hoje e será assim eternamente. Ó Deus, o mundo muda, mas a palavra permanece para sempre. E Deus, nesta manhã nós ouvimos a Tua palavra. E Deus, nós queremos ajustar a nossa vida à Tua palavra. Queremos, Senhor, nesta manhã confessar ao Senhor aquilo que é impuro, aquilo que não Te agrada. Ó Deus querido, aquilo que é da carne, aquilo que é do mundo, aquilo que é do diabo, aquilo que não vem do Senhor. Pai querido, eu peço que esta seja uma manhã de renovação, que seja uma manhã de santificação, que seja uma manhã na Tua presença. Espírito Santo, incomode a cada um de nós. Senhor, queremos que o Senhor traga esse incômodo santo, porque a palavra diz que a tristeza do Senhor conduz ao arrependimento. A tristeza segundo o mundo leva à depressão, mas a tristeza segundo o Senhor, ela leva ao arrependimento, a uma nova vida. Deus, nós queremos ter uma nova vida. Nós queremos uma vida pura, nós queremos uma vida santa, nós queremos uma vida separada, uma vida que cause impacto, uma vida que mostre Jesus Cristo, uma vida na vida de Jesus, que as pessoas sejam atraídas para nós, que as pessoas desejem o Jesus que habita em nós. Ó Deus, nos ajude nesta manhã, nos livre da mundanização, nos livre do paganismo, nos livre de todas estas práticas perversas e pervertidas. Senhor, nos livre nesta manhã. Espírito Santo, visite esta congregação. Espírito Santo, visite a cada um de nós, e que todo pecado seja confessado e abandonado agora, em nome
nome de Jesus, e que saiamos daqui, Senhor, para viver uma nova vida, em novidade de vida, como é o desejo do Senhor para nós. Continue nos abençoando, abençoe o almoço que teremos agora. Senhor, nos dê um almoço alegre, feliz no Senhor. Abençoe, Senhor, esse momento, e continue ainda conosco no momento de assembleia que teremos. É a minha oração, é a minha petição, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém.